Ao longo da história da humanidade, nenhum mestre ou líder exerceu tanta influência quanto Jesus Cristo. Suas palavras, ações e ensinamentos ultrapassaram as barreiras do tempo, da cultura e das circunstâncias históricas, alcançando milhões de corações em todo o mundo. Os evangelhos registram, com detalhes preciosos, as palavras de vida proferidas por Jesus, palavras que continuam a transformar vidas, orientar decisões e edificar a fé dos que se dedicam a seguir os seus passos. Refletir sobre as maiores lições de Jesus é, portanto, um exercício espiritual necessário para todo cristão que deseja crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador. Ao meditarmos sobre as lições deixadas por Cristo, percebemos que ele não apenas ensinou com palavras, mas, sobretudo, com atitudes. Ele curou os enfermos, perdoou pecadores, desafiou hipócritas, acolheu marginalizados e, acima de tudo, deu a própria vida para nos salvar. Cada gesto e cada palavra do Mestre traz consigo um ensino profundo, prático e aplicável ao dia a dia. Por isso, neste momento, vamos refletir sobre as 25 maiores lições de Jesus, compreendendo o significado de cada uma delas e como podemos aplicá-las em nossa caminhada cristã. A primeira grande lição de Jesus é o amor incondicional. Ele nos ensinou que o amor deve ser a base de todas as relações humanas. Em João, capítulo 13, versículo 34, ele disse: Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Jesus não fala de um amor condicional, mas de um amor sacrificial, que ultrapassa limites e barreiras. Amar como Cristo amou significa perdoar, compreender, acolher e estender a mão, mesmo quando não há retribuição. A segunda lição é sobre o perdão. No Evangelho de Mateus, capítulo 18, Pedro pergunta a Jesus quantas vezes deveria perdoar o irmão que pecasse contra ele. E Jesus responde: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Isso significa que o perdão deve ser ilimitado. O perdão liberta o coração da mágoa, remove o peso do ressentimento e aproxima o homem de Deus, pois, como Cristo ensinou na oração do Pai Nosso, devemos perdoar para sermos perdoados. A terceira lição é a humildade. Jesus, sendo Filho de Deus, não se apegou à sua posição celestial, mas veio ao mundo em forma humana, servindo aos outros com humildade. Em João, capítulo 13, ele lava os pés dos discípulos, um gesto que na cultura da época era reservado aos servos. Ele disse: Se eu, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. A humildade cristã não é fraqueza, mas força em se colocar à disposição do próximo. A quarta lição é a importância da fé. Em diversas ocasiões, Jesus destacou o poder da fé. Quando curou a mulher com fluxo de sangue, disse: Filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Em outras palavras, a fé é o elo que liga o homem ao poder divino. Ter fé não significa ignorar as dificuldades, mas confiar que Deus está no controle, mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis. A quinta lição de Jesus é o serviço ao próximo. Ele afirmou que veio ao mundo não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O serviço cristão é um ato de amor que reflete o caráter de Cristo. Quando ajudamos alguém, quando oferecemos nosso tempo, nossos dons ou nossos recursos para socorrer quem precisa, estamos seguindo os passos do Mestre. A sexta lição é sobre a importância da oração. Jesus frequentemente se retirava para orar, buscando comunhão com o Pai. Ele ensinou aos discípulos o modelo de oração conhecido como Pai Nosso, mostrando que a oração deve ser sincera, humilde e persistente. Orar não é apenas pedir, mas também agradecer, louvar e buscar direção. A sétima lição é o cuidado com os necessitados. Jesus sempre demonstrou compaixão pelos pobres, pelos doentes e pelos excluídos da sociedade. Ele ensinou que ao ajudarmos os necessitados, estamos fazendo isso ao próprio Cristo. No Evangelho de Mateus, capítulo 25, ele disse: Em verdade vos digo que, sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. A oitava lição é o arrependimento. Jesus iniciou seu ministério dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O arrependimento não é apenas remorso, mas uma mudança de direção, uma decisão sincera de abandonar o pecado e buscar uma vida que agrada a Deus. A nona lição é sobre a verdade. Jesus declarou em João, capítulo 14, versículo 6, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.
A verdade não é relativa, não depende de interpretações humanas. A verdade é Cristo e os seus ensinamentos. A 10ª lição é sobre o reino de Deus. Jesus falou do reino em diversas parábolas, ensinando que ele não é um reino material, mas espiritual. Ele disse que o reino de Deus está dentro de nós, e que devemos buscá-lo em primeiro lugar, confiando que todas as outras coisas nos serão acrescentadas. A 11ª lição é a simplicidade. Jesus não viveu rodeado de luxo ou vaidade. Ele nos ensinou que a vida não consiste na abundância de bens, e que o mais importante é ter um coração simples, disposto a obedecer e confiar em Deus. A 12ª lição é a paciência. Em muitos momentos, Jesus demonstrou paciência diante da incredulidade dos discípulos e da dureza de coração dos fariseus. Ele nos ensina a esperar o tempo de Deus, sem ansiedade ou precipitação. A 13ª lição é a justiça. Jesus denunciou a hipocrisia dos líderes religiosos e ensinou que devemos buscar a justiça verdadeira, aquela que vem do coração e não apenas do cumprimento externo da lei. A 14ª lição é a compaixão. Quando viu as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e desgarradas como ovelhas sem pastor. Ele nos ensina a olhar para as pessoas com misericórdia, sem julgamento precipitado. A 15ª lição é a esperança. Jesus prometeu que voltará e que preparou lugar para aqueles que o amam. Essa esperança nos consola e nos fortalece nas dificuldades da vida. A 16ª lição é a perseverança. Ele nos ensinou a não desistir diante das dificuldades, pois aquele que perseverar até o fim será salvo. A 17ª lição é sobre o julgar. Em Mateus, capítulo 7, Jesus disse: "Não julgueis, para que não sejais julgados." Isso não significa que devemos ignorar o pecado, mas que devemos ter cuidado com o julgamento hipócrita, lembrando que todos somos pecadores necessitados da graça. A 18ª lição é sobre a humildade em oração. Ele contou a parábola do fariseu e do publicano, mostrando que Deus rejeita a oração arrogante, mas aceita a do humilde que reconhece a sua condição de pecador. A 19ª lição é sobre o valor da vida eterna. Jesus afirmou que ganhar o mundo inteiro e perder a alma não compensa. A vida eterna deve ser nossa prioridade, pois ela é o verdadeiro tesouro. A 20ª lição é sobre a obediência. Jesus disse: "Se me amais, guardareis os meus mandamentos." Amar a Cristo não é apenas uma emoção, mas uma atitude prática de obediência à sua palavra. A 21ª lição é sobre o discipulado. Jesus chamou pessoas comuns e as transformou em discípulos, ensinando que seguir a Cristo implica em negar a si mesmo, tomar a cruz e segui-lo diariamente. A 22ª lição é a paz. Ele disse: "Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá." A paz de Cristo é diferente da paz do mundo, pois permanece mesmo em meio às tempestades. A 23ª lição é a gratidão. Quando curou 10 leprosos, apenas um voltou para agradecer. Jesus ensinou a importância de reconhecer as bênçãos recebidas com um coração agradecido. A 24ª lição é sobre a confiança em Deus. Ele ensinou que não devemos andar ansiosos quanto ao dia de amanhã, pois Deus cuida de nós com amor e providência. E a 25ª lição é sobre o amor ao próximo. Quando perguntado sobre qual era o maior mandamento, Jesus respondeu: "Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento." E o segundo, semelhante a este, é: "Amarás o teu próximo como a ti mesmo." Ao refletirmos sobre essas 25 lições, somos convidados a examinar nossas próprias vidas e nos perguntar: temos vivido conforme os ensinamentos de Cristo? Temos praticado o amor, o perdão, a fé e a compaixão? O verdadeiro discípulo de Jesus não é apenas aquele que ouve, mas aquele que coloca em prática aquilo que aprende. Que possamos, com a ajuda do Espírito Santo, viver segundo essas verdades, sendo luz e sal neste mundo, até o dia em que estaremos com o Senhor na eternidade.